graça. Diz assim a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. Aleluia. Deus é maravilhoso. Amém. Não é antagônico. Amém. Deus é maravilhoso. É a harmonia dos contrários. É Deus que faz assim. Isso é maravilhoso para todos nós. Isso só pode ser mesmo obra de Deus. A harmonia dos contrários. Aquele casamento perfeito. Amém? Casamento perfeito. Aquele encontro do fraco com o forte. A harmonia dos contrários. Aleluia. Então, o Senhor nos traz aqui essa ideia maravilhosa. Para quê? Para que a nossa confiança não se baseie em coisas visíveis, em coisas palpáveis, para que nenhum de nós se glorie em si mesmo, para que nenhum de nós confiemos na força humana, mas que de todo o coração confiemos unicamente na graça dele, porque é necessário que compreendamos a profundidade da graça de Deus, a profundidade do conhecimento de Deus. Deus é muito profundo, Deus é muito exaustivo em seu conhecimento, de tal maneira que a nossa sabedoria é muito ínfima para compreender, para perceber o mistério, a grandeza, a profundidade do conhecimento de Deus. Então a graça de Deus é um detalhe, é uma célula do conhecimento de Deus. De tal modo que quando percebemos na profundidade a grandeza da graça de Deus em nossas vidas, aí nós vamos caminhar de facto. A graça de Deus está acima das nossas fraquezas. A graça de Deus está acima dos nossos limites. Ou seja, todos nós somos limitados. Toda criação é limitada. E unicamente esse Deus é ilimitado. Agora, sendo nós homens limitados, então a graça do Senhor Jesus, a graça de Deus, vem como o elemento complementador dos nossos limites. Ou seja, é um ilimitado que vem para casar com o limitado. Ou seja, a graça de Deus
é como, está a ver aquele carro que clica-se num botão e sai fogo no escape e ele vai. Assim a graça de Deus. A graça de Deus é essa força que vem quando a gente já não consegue mais caminhar, mas de repente, acionando um botão, sai fogo no escape. Aquilo que estava já morto, cansado, já não conseguia mais fazer. Aí ganha uma força explosiva sem igual. Assim é a graça de Deus em nossas vidas. Por isso é que o apóstolo Paulo traz para nós essa revelação, essa experiência que ele viveu, essa comunhão, essa dimensão de relacionamento com Deus que ele experimentou, e ele traz aqui a comunicação do Senhor a respeito da graça. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Que os irmãos conseguem compreender a profundidade disso? Ele está a dizer que de boa vontade eu me gloriarei, me alegrarei nas minhas fraquezas. Amém? Então, a visão que eu tenho agora a respeito das minhas fraquezas é contrário à visão do mundo. Hoje eu vou olhar para as minhas fraquezas e não vou enxergar em mim mesmo um derrotado. Hoje eu vou contemplar as minhas debilidades, não vou mais visualizar um fracassado. Não, de boa vontade, mas me gloriarei nas minhas fraquezas. Ou seja, vale a pena afinal. Amém? Porque há uma força sobrenatural que opera em nossas vidas. Há uma força extraordinária que se move a nosso favor apenas quando a nossa fraqueza, apenas quando as nossas limitações se manifestam. Aleluia. Amém. É a graça de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. É estranho, é complexo e é contraditório. Como é que alguém vai sentir prazer nas fraquezas? É porque ele entendeu alguma coisa. Aleluia. A minha oração é que cada um de nós entendamos também na mesma proporção nesta noite. Aleluia. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia. Amém. A graça de Deus é uma força de Deus, um favor de Deus que luta, que se move a nosso favor. Amém. Ele sente prazer nas perseguições. Está sendo perseguido. Ele não está a lutar contra as perseguições. Amém. Quanto à perseguição, o que ele sente é prazer. O que ele sente é alegria pelas fraquezas. O que ele sente é prazer pelas perseguições. Ele não está a lutar, ele não está a discutir, mas tem algo sobrenatural que está a lutar em favor dele. Aleluia. Chama-se graça divina. Amém.
chama-se graça de Deus. Por que a graça de Deus? A graça de Deus nos traz uma compreensão muito complexa, muito profunda a respeito da bondade de Deus, de tal maneira que deixamos de nos gloriarmos em nós mesmos. Aleluia! Passamos a reconhecer mais Deus em nossas vidas. Passamos a ver mais de Deus em nossas vidas. Aleluia! É que tudo que a gente faz é por causa da graça de Deus. Tudo que nos é permitido fazer e viver é por causa da graça de Deus. Tudo que nós experimentamos é por causa da graça de Deus. Aleluia! Amém! Por que no meio de tanta perseguição, no meio de tantas injúrias, nós permanecemos? É porque somos fortes? Não. É porque somos mais valentes? Não. É porque somos mais corajosos? Não. Aleluia. É porque há uma força sobrenatural que está operando a nosso favor. Há uma força que está lutando por nós. Aleluia. Isso chama-se graça de Deus. Aleluia. Amém. Por isso eu quero nessa noite dizer para o irmão aqui nesse lugar: o irmão está resistindo a toda força que se levanta contra a sua vida. O irmão está resistindo a todas as perseguições, a todas as calúnias, a todas as injúrias. Aleluia. Não é o teu cérebro que é tão forte assim, não, mas é a graça de Deus que está operando a teu favor. É a graça de Deus que está te sustentando. Aleluia. Se não fosse a graça de Deus, o irmão já cairia. Se não fosse a graça de Deus, eu já poderia ter desistido. Se não fosse a graça de Deus, nós não teríamos aqui força e capacidade para estar aqui a dizer: Jesus, Tu és a nossa esperança. Jesus, Tu és a nossa vitória. Jesus, Tu és. Nós não estaríamos aqui fortes com essa alegria para poder adorar o nome dEle, não. Aleluia. Mas é por causa da graça dEle em nossas vidas. Aleluia. Amém. Quantas coisas têm se levantado contra a tua vida, mas o irmão até aqui se encontra presente para adorar o nome do Senhor. Aleluia. Se eu vou fazer uma retrospectiva de tanta coisa que aconteceu em sua vida. Amém. Não era para estarmos aqui. Não. Era para estarmos no lugar, mas não aqui. Aleluia. Era para estar no lugar, mas não aqui. Talvez o irmão já estaria no cemitério da mídia. Talvez o irmão já estaria, aleluia, não, estar na comarca é favor. Talvez o coveiro do cemitério do Mutundo já teria feito dinheiro cavando a tua e a minha cova. Mas a graça do Senhor, a graça do Senhor, aleluia, a graça do Senhor, aleluia. Não é o dinheiro, não é o salário, não é o bacalhau com nada, não é a caldeirada, não é o fuz, não é a couve. É a graça dele. Amém. E Paulo fez uma oração: Senhor, arranca de mim este espinho. O Senhor diz: não estou disponível agora para te arrancar esse espinho. Aleluia. A minha graça te basta. Amém. A minha graça te basta. Eu quero dizer aqui nesta noite que Deus não se encontra disponível agora para fazer tanta coisa na tua vida. Deus não se encontra agora disponível para fazer coisas que o irmão quer que ele faça agora.
coisas que estão a te irritar, coisa que queres fazer aquela oração do apóstolo Pedro: Senhor, manda cair fogo dos céus para matar todos os meus inimigos, todos os meus adversários. Deus está dizendo que Ele não está disponível agora, porque a minha graça te basta, a minha graça é força, a minha graça te capacita, a minha graça é revestimento, a minha graça é uma blindagem para te fazer vencer, para te fazer triunfar. Aleluia! Deus está dizendo: se Ele arrancar agora o espinho de ti, se Ele arrancar isso que está te complicar agora, se Ele arrancar isso agora, os teus adversários, aqueles que querem te ver cair, não vão glorificar bem o nome dEle. Então Ele vai deixar, Ele permite que essa peste, esse problema permaneça aí contigo, mas Ele já te revestiu com sua graça. Para quê? Para que os teus adversários, para que o mundo possam contemplar o agir dEle na tua vida e glorificarem o nome dEle. Aleluia! Aleluia! Essa é a grande vitória. Aleluia! Não é que Ele permaneceu porque Deus fez isso, não. Aleluia! É mesmo com problema, é mesmo com a situação apertada, mas ainda assim, aleluia, é o segredo da graça. Amém? É o segredo da graça, é a graça de Deus. Amém? É a graça de Deus. É a graça de Deus. É a graça de Deus. A graça de Deus, povo de Deus, ela nos ensina, ela traz consigo uma lição de tributar a Deus toda a glória, porque nós humanos temos uma capacidade muito grande, uma fragilidade muito forte de nos desviarmos e não reconhecermos Deus em todos os nossos caminhos. Amém? A graça é exatamente isso, é para reconhecermos Deus em todos os nossos caminhos e dar a Ele toda a glória, dar a Ele todo o louvor. A graça vem para nos tirar da equação que eu fiz isso, eu consegui, eu fiz assim, eu. A graça de Deus se manifesta exatamente por causa disso. É para darmos a Ele toda a glória, é para reconhecermos de facto que chegamos até aqui não por causa da nossa força, mas porque existe um ser superior, existe alguém que está cuidando da gente, existe alguém que nos protege, existe alguém que nos segura. Caímos, levantamos, caímos, levantamos, e é a graça dele. Amém? Aleluia! Quero dizer nessa noite que estamos revestidos, estamos blindados, estamos armados. Há uma força que está lutando a teu favor. Essa força chama-se graça de Deus. Eu quero dizer que por causa desta graça, o irmão vai triunfar em nome de Jesus. Por causa desta graça, as coisas vão dar certo em tua vida em nome de Jesus. Por causa desta graça, tudo vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Por causa desta graça, o irmão vai poder ainda glorificar muito mais o nome do Senhor. Por causa desta graça, o irmão vai sair dessa situação apertada, dessa situação complicada. O irmão vai sair dessa situação glorificando o nome do Senhor. Por causa desta graça, o irmão não vai morrer. Por causa desta graça, o irmão não vai padecer. Por causa desta graça, nós todos vamos sair vitoriosos. Aleluia! Romanos 8:31, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, é a graça de Deus. Aleluia! É a
coisa a fazer. Vamos só adorar mesmo o nome dele, amém? Vamos adorar o nome dele, aleluia, amém? Vamos dar todo o louvor a ele, vamos dar toda a honra a ele. Vamos dizer que é ele, amém? Aleluia. Não somos nós. Não é por causa do MEC, não. Aleluia. É a graça dele, é a graça dele. Amém. É a graça dele. Tem uma notícia muito maravilhosa para os irmãos. Só vou falar se os irmãos se colocarem em pé. Só vou falar se os irmãos se colocarem em pé. Aleluia. Nós não vamos desistir. Nós não vamos parar. A gente não para. Aleluia. Por causa de quê? Por causa de quê? O irmão não para. O irmão não vai parar. Aleluia. É por causa de quê? Por causa de quê? Por causa da tua força. Por causa da tua roupa. Por causa do teu comum. Por causa dos teus business. Por causa da tua prosperidade. Por causa da tua casa. Por causa do teu carro. Por causa do teu casamento. É por quê? É por quê? É por quê? É por quê? Então adore o nome dele por causa da graça. Celebre o nome dele por causa da graça. Adore o nome dele por causa da graça. Exalte o nome dele por causa da graça. Aleluia! É por causa da graça. Aleluia! É a graça que vai te fazer casar mesmo. Vai casar mesmo. É a graça que vai te fazer prosperar mesmo. Eu não estou falando para querer te animar, não. Eu estou falando por causa do mistério que se encontra esparramado nesta sala. Você vai prosperar. Você vai crescer. Você vai avançar. Você vai triunfar por causa da graça que está lutando por ti. É graça. Aleluia. É graça. É graça. A graça tem um nome. A graça é uma pessoa. A graça está nos adorando o nome dele nesse lugar. A graça tem um nome. A graça não é um vento. A graça não é um vento. Não. A graça é uma pessoa. A graça não é um objeto. A graça não é um amuleto. Não. A graça é uma pessoa. A graça tem um nome. Seu nome é Jesus. É graça. Jesus, tu és.